Good morning, nono ano. Então, bom dia, nono ano. Então, aqui nós vamos estudar a continuação do Simple Present. Nós vamos estudar a forma negativa e interrogativa. Então, na semana passada, vocês viram a forma afirmativa, que se acrescenta S no verbo, ES. Hoje, nós vamos ver a forma negativa e interrogativa. Então, as formas negativas e interrogativas do Simple Present são feitas com o auxiliar do ou does, acompanhado do verbo principal no infinitivo sem o to. Então, forma negativa. Para formar uma oração negativa no Simple Present, usa-se do not para os pronomes pessoais. I, you, we, you e they. Então, para esses pronomes, nós vamos usar do not, ok? Para negar. Bom, does not para a terceira pessoa do singular. Então, para a terceira pessoa do singular, que é he, she, it, nós vamos usar does not. Então, vamos ver a tabela. Então, para I, you, we, you e they, nós vamos usar do not e mais o verbo sem o to e sem conjugá-lo. E para he, she, it, nós vamos usar does not mais o verbo sem o to e sem conjugá-lo. Formas abreviadas. Do not, nós usamos don't. Então, ao invés de do not, pode usar don't. Por exemplo, they do not work. They don't work. Então, para fixar, quando a gente usa does not para a terceira pessoa do singular, não pode colocar o S no verbo igual na afirmativa. Por quê? Esse does aqui, ele já marca a terceira pessoa do singular. Ele é um auxiliar específico, então não se coloca S no verbo. Bom, does not, então fica doesn't. Ambas as formas são corretas, bastante comuns na língua inglesa. Então vamos ver os exemplos. I don't talk to her. Eu não falo com ela. You don't need to tell me anything. Você não precisa me dizer nada. Então, são frases negativas. Então, nós colocamos auxiliar depois do sujeito. Bom, e se for terceira pessoa do singular, como nessas frases? He, she, it. Nós vamos usar does not ou doesn't, como no exemplo aqui. He doesn't live here. Ele não mora aqui. She doesn't like him. Ela não gosta dele. It doesn't work well. Isso não funciona bem. Então, para a terceira pessoa do singular, que é he, she, it, nós vamos usar o doesn't, o verbo sem o to e sem o S, tá? Não se acrescenta S na negativa e interrogativa. We don't read newspaper. Nós não lemos o jornal. You don't have children. Vocês não têm filhos. Então, somente para he, she, it que nós vamos usar doesn't para negar. Então, forma negativa, estrutura. I, you, we, they, do not, mais verbo no infinitivo sem o to. Bom, agora quando os pronomes for he, she, it, que é de terceira pessoa do singular, é does not, mais verbo no infinitivo sem o to. Bom, forma interrogativa. Para formar uma oração interrogativa no Simple Present, usa auxiliar do antes do sujeito, com os pronomes I, you, we, you, they. E does para a terceira pessoa do singular, que é he, she, it. Então, vamos ver o exemplo. Do I need it? Eu preciso disso. Do you have a summer house? Você tem uma casa na praia? What toads eat? O que os sapos comem? Então, quando não for he, she, it, nós vamos usar o do para perguntar. Então, vamos ver aqui a tabela na forma interrogativa. Então, o verbo aqui conjugado vai ser o verbo to work, que é trabalhar. Então, quando conjugar, tem que tirar o to. Então, para I, eu vou usar do. Do I work? Eu trabalho. Para you, que é você, vou usar do. Do you work? Você trabalha? Quando for he, she, it, o auxiliar é does, tá vendo? Vai usar o does e não vai colocar o S no verbo. Lembrando, interrogativa e negativa não se coloca S no verbo, porque o does, ele já tem o S. Então, a gente só coloca S na afirmativa. Então, does he work? Ele trabalha. Does she work? Ela trabalha. Does it work? Trabalha. Do we work? Nós trabalhamos. Do you work? Vocês trabalham. Do they work? Eles ou elas trabalham. Então, exercícios. Complete as sentenças com a forma correta do Simple Present. Exemplo, am. Am é terceira pessoa do singular, o mesmo que she. Então, o que vai fazer? Vai pegar o verbo aqui do parêntese e acrescentar S. Mas só pode acrescentar S, ES ou IES se tiver o sujeito na terceira pessoa do singular. Se não for terceira pessoa do singular, somente repete o verbo. Então, aqui, ó, Caio é o mesmo que he. My parents é o mesmo que they. They é terceira pessoa do singular. Louise é o mesmo que she. I
eu, é terceira pessoa do singular, e vocês têm que ver se é ou não, porque se não for, não acrescenta o S. Se for, acrescenta. The plane, o avião. Então, é o mesmo que o pronome it. Bom, passe as frases para a forma negativa e interrogativa no simple present. Então, aqui tem um exemplo. You walk twice a week. Então, aqui está na afirmativa. Quando passar para a negativa, you, o auxiliar é don't. You don't, e depois repete o verbo e o restante da frase. You don't walk twice a week. Interrogativa, vai colocar o do no início da frase. Então, vai ficar do you, repete a frase. Walk twice a week. Já aqui na B, ó, she plays tennis twice a week. Negativa, repete o she. Para she, o auxiliar não é don't, é doesn't, porque é terceira pessoa do singular. Então, vai botar she, depois doesn't, play, vai tirar o S, plays, vai tirar o S, vai ficar play. Porque quando usa doesn't, não pode botar o S no verbo. She doesn't play tennis twice a week. Interrogativa, vai botar o does aqui na frente, vai repetir she, e o verbo sem conjugar, sem colocar o S. E depois repete a frase, ponto de interrogação no final. Então, toda vez que for terceira pessoa do singular, negou, usou doesn't, perguntou, usou does, tira o S no verbo. Tá? Então, o S só é usado na forma afirmativa, que o verbo tem que ser flexionado. Bom, aqui, coloque as frases na negativa. They love each other. Eles se amam. Então, aqui nessa frase, não é terceira pessoa do singular, então vai negar com don't. Agora, quando for terceira pessoa do singular, tem que negar com doesn't e tirar o S do verbo. Interrogativa. It rains for hours. Chove por horas. Então, aqui é terceira pessoa do singular. Ó. It e o verbo tem S. Então, para perguntar, vai usar o does. Depois, colocar o sujeito, que é it. Repetir o verbo e tirar o S. Lembrando, interrogativa e negativa não pode botar o S no verbo, porque o S já está aqui no auxiliar. Então, fica, does it rain for hours? Então, vocês vão fazer o seguinte, passar para a interrogativa. Se não for terceira pessoa do singular, é só colocar o do na frente da frase, repetir e colocar o ponto de interrogação. Se for terceira pessoa do singular, vocês vão botar o does, sujeito, tira o S do verbo, repete a frase e ponto de interrogação.